Boa tarde, irmãos. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade nos nossos estudos aí no Catecismo de Heidelberg. Nós vamos ver 3 perguntas, tá? A pergunta de número 62, 63 e 64, tá? Nós encerramos a parte do credo apostólico, tá? E agora a gente está entrando numa outra parte aí da teologia cristã. O Diego falou na semana passada a respeito da justificação, né, da doutrina da justificação. E hoje a gente vai avançar um pouquinho na relação entre fé e obras, tá? É um assunto um pouco delicado e espero que seja um momento de bênção para nós, a igreja. Vamos orar, irmãos, antes de a gente começar? Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, Senhor. Te damos graça por esse dia, o dia do Senhor, o dia que tu separou para o teu povo te adorar, Senhor, te prestar culto de adoração. Rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê a graça do entendimento, Senhor Deus, aquieta os nossos corações, que nossa mente, que nosso coração esteja voltado para Ti, para a Tua palavra, Senhor, possamos aprender mais de Ti, sermos edificados por Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a pergunta de número 62, acho que está dando para os irmãos verem, né? Eu vou ler a pergunta e nós vamos ler juntos as respostas, tá? Diz assim: mas por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça? Vamos ler junto a resposta, irmãos? Porque, irmãos, antes da gente entrar na pergunta propriamente dita, vale a pena a gente voltar um pouquinho. Vocês lembram que nós tivemos um estudo só a respeito do Evangelho, né, nas marcas de uma igreja saudável, lembram? Né? Então a gente vai relembrar um pouco a respeito do que é o Evangelho, tá? O Dr. Lloyd Jones, sempre que ele fazia uma pergunta a cristãos, às vezes até cristãos experientes, ele dizia assim: ó, você está pronto agora para afirmar que é cristão? Imagina que ele fizesse essa pergunta para cada um de nós assim: você está pronto agora para afirmar que é um cristão? O Dr. Lloyd Jones, ele explica que com o passar dos anos, sempre que ele fazia essa pergunta, as pessoas geralmente elas hesitavam e então ela respondia: olha, eu acho que eu ainda não sou bom bastante para isso. Acho que eu ainda não sou moralmente bom o suficiente para fazer essa afirmação de que eu sou cristão. Ao que ele respondia é o seguinte, ele dizia assim: imediatamente, acho que eu até coloquei aí, né, Diego? Coloquei aí, isso, ó, tá um pouco pequenininho aqui, eu vou ler para os irmãos, não sei se vai dar para enxergar, diz assim: imediatamente sei que elas estão pensando da perspectiva de si mesmas. Ainda acham que têm que ser boas o bastante para serem cristãs. Parece muita modéstia, mas é uma mentira do diabo, a negação da fé. Você nunca será bom o bastante. Ninguém jamais foi bom o bastante. A essência da salvação cristã é afirmar que Ele é bom, ou seja, o Senhor Jesus é bom. Ele é bom bastante e que eu estou nele, eu estou firmado nele. Então, assim, perceba como o Dr. Lloyd Jones colocava as coisas na perspectiva correta, né? Não é que nós devemos ser perfeitos para depois nos dizer assim: não, agora eu sou cristão, agora eu alcancei um determinado patamar, então agora eu posso me dizer cristão. Não, a gente começa pela fé. Nós cremos em uma pessoa, nós cremos em alguém que é perfeito. Eu sou imperfeito, mas nós cremos em alguém que é perfeito, o Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, eu queria fazer aqui uma divisão. Isso tudo é para a gente responder a primeira pergunta, tá? Eu vou voltar lá na primeira pergunta ainda. Mas, assim, existe muita confusão a respeito do que é o Evangelho e os resultados do Evangelho. Por exemplo, se eu perguntar para os irmãos: amar a esposa é o Evangelho? Não. É um resultado do Evangelho, irmãos. Porque o Evangelho não é o que nós fazemos. Lembremos, o Evangelho é aquela boa notícia de algo que aconteceu no passado. E o que foi essa boa notícia que aconteceu? Cristo Jesus veio a esse mundo nos salvar dos nossos pecados na cruz do Calvário. Então, assim, o Tim Keller ele vai dizer assim: o Evangelho não diz respeito ao que fazemos, mas ao que foi feito por nós. Mesmo assim, o Evangelho resulta em um modo de viver completamente novo. A graça e as boas obras dela resultantes precisam ser tanto, atenção para isso, precisam ser tanto distinguidas quanto associadas. Irmãos, as boas obras,
elas precisam ser distinguidas do Evangelho, mas devem ser associadas ao Evangelho. O Evangelho, seus resultados e suas implicações, elas precisam estar cuidadosamente relacionadas entre si. Elas não podem nem ser confundidas e nem separadas. E vocês viram como é fácil a gente confundir as nossas ações com o que o Evangelho é de fato? Não é fácil. Vocês já viram alguém assim, alguma igreja geralmente se reúne, né? E aí faz um sopão, faz algum tipo de caridade, né? E aí a gente passa assim, a gente olha assim, isso aqui é o Evangelho de fato. Irmãos, aquilo não é o Evangelho. Eu sei o que a pessoa quer dizer assim, olha, o Evangelho, o que o Evangelho faz na vida das pessoas, né? Mas, a rigor, aquilo não é o Evangelho, tá? É o resultado, são os efeitos do Evangelho na vida de quem crê no Evangelho. Deu para compreender? Então, assim, nós precisamos ter cuidado de não confundir aquilo que Deus fez por nós com aquilo que nós fazemos em resposta a Ele. Deu para compreender? Lutero dizia assim, que nós somos salvos somente pela fé. Nós vamos ter, irmãos, inclusive acho que agora em outubro, né, pastor? No mês da Reforma, uma pregação só sobre as 5 solas, né, os 5 somentes da Reforma, né? E um dos lemas da Reforma era que a salvação é somente pela fé. Somente pela fé. E aí, Lutero diz assim, que nós somos salvos pela fé, mas não uma fé que permanece só. O que ele queria dizer era que a crença verdadeira no Evangelho sempre e necessariamente levará às boas obras. Sempre levará às boas obras. Mas de modo nenhum a salvação ocorre por meio ou por causa das boas obras. Fé e obras não podem ser jamais confundidas umas com as outras, tampouco separadas umas das outras. Percebe que não é difícil? Não é um pouco complicado? Às vezes a gente não tem a tendência de querer misturar o Evangelho com os resultados do Evangelho. Por exemplo, muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou a favor do casamento tradicional. E aí a gente vê um pastor falando sobre isso, contra o aborto. Aí a gente diz, isso aqui é o Evangelho. Não é o Evangelho. O Evangelho é o que Deus fez por nós. E isso precisa ficar muito claro, irmãos. Por quê? Porque quando a gente crê corretamente, quando o nosso coração se volta para o Evangelho, nós descansamos. Lutero, antes da sua conversão, ele vivia atormentado pelos seus pecados. E aí ele fazia a seguinte pergunta: como saber que o quanto de obras é necessário para ser salvo? O quanto eu preciso ser bom para ser salvo? Baseado em que critério? Isso atormentava Lutero. Foi aí então que ele percebeu que a salvação, que a justificação se dá mediante a fé. Fé no que Cristo fez. E aí ele descansou o seu coração. Porque a nossa salvação, irmãos, atenção para isso. Não há nada que eu e nenhum de vocês pode fazer para que Deus nos ame um pouquinho a mais. Porque o Senhor nos aceite. Absolutamente nada. O Senhor nos aceita unicamente pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. É somente pela justiça de Cristo. E não há absolutamente... Eu posso morar nessa igreja, eu posso orar 24 horas, ler a Bíblia todos os minutos da minha vida, e isso não vai conseguir apagar um pecado que seja. Porque pecados só são apagados com a morte. E não é a morte de qualquer pessoa, nós já estudamos aqui. Tem que ser a morte de um justo. E só há um que é justo. Quem, irmãos? Tudo bem até aqui, irmãos? Alguma pergunta? Está dando para ouvir, né? Está dando para ouvir, né? Tim Keller vai dizer o seguinte, irmãos. O Evangelho é, então, antes de qualquer coisa, um relato sobre a obra de Cristo a nosso favor. É por esse motivo e dessa maneira que o Evangelho é salvação pela graça. O Evangelho é boa notícia porque se trata de uma salvação realizada a nosso favor. É a notícia que cria... acho que botei aqui, pode passar. É uma boa notícia que cria uma vida de amor, mas a vida de amor não é em si o Evangelho. Quando nós cremos no Evangelho, nós entramos numa relação de amor com o Senhor Deus, por meio de Cristo Jesus. Mas esta relação não é o Evangelho.
O Evangelho é o que Cristo fez por nós. Cristo fez por nós. E aí eu descanso, irmãos, naquele dia, quando nós estivermos diante do grande juiz das nossas almas, nós vamos poder dizer assim: Senhor, coisa nenhuma em minhas mãos eu trago, somente a cruz de Cristo eu me agarro. Somente no que Cristo fez eu me agarro. Porque é somente mediante a justiça de Cristo que eu posso ser justo. É a maravilhosa troca. Cristo recebe o meu pecado e eu recebo a justiça de Cristo. É um favor imerecido. Quem merecia a graça do Senhor? Quem éramos nós para merecer a graça do Senhor? Mas Ele, por amor, decidiu se entregar por nós e nos salvar mediante a justiça do seu Filho Jesus Cristo. Está dando para compreender aqui, irmãos? Esse ponto precisa ficar muito claro, irmãos, porque é muito fácil a gente deturpar o Evangelho e achar que nós estamos crendo. É por isso que é importante congregar, porque na igreja nós vamos ser relembrados continuamente a respeito do que é o Evangelho, a respeito do que é a nossa salvação. Amém? E o Evangelho, irmãos, ele tem dois inimigos. De um lado nós temos o moralismo, o legalismo, que diz que você tem que cumprir determinadas regras. E do outro lado, tem a libertinagem, o relativismo, que diz que, já que a salvação é pela graça, eu posso viver de qualquer jeito. Tertuliano, um dos pais da igreja, ele diz o seguinte, que assim como Cristo morreu entre dois ladrões, o Evangelho vive cercado entre dois erros. E é justamente isso. De um lado, nós temos pessoas que creem que para que nós sejamos salvos, nós temos que cumprir determinada agenda, e outros que acreditam que eu vou viver de qualquer jeito, porque é tudo pela graça. Já foi pago mesmo, então assim, não tem problema. Não tem problema. Posso viver de qualquer jeito. Keller vai dizer o seguinte, é aqui que se encontra a ponta de lança do Evangelho. Uma distinção bem clara entre legalismo, entre moralismo e Evangelho, é muitas vezes vital para o poder transformador do Espírito Santo, para que o poder transformador do Espírito Santo opere. Se a nossa pregação do Evangelho deixa transparecer, ainda que muito levemente, que é preciso crer e viver corretamente, ou seja, primeiro eu preciso praticar determinadas obras para ser salvo, nós não estamos pregando o Evangelho, irmãos. Primeiro nós pregamos o Evangelho. Olha, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo e na obra dele. Vocês já viram quando a gente está apaixonado? Quando você conhece uma pessoa que você ama, você procura agradar essa pessoa? Às vezes você quer até adivinhar o que ela gosta, o que ela pensa. Por quê? Porque você quer agradar, não é? Quando alguém conhece o Senhor, a relação é mais ou menos nesse sentido. Você quer agradar o seu Senhor. Você quer agradar o Senhor. Por quê? Porque você tem gratidão por aquilo que Ele fez. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, pela nossa maldade, pela nossa iniquidade. Certa vez o pastor falou aqui, se os nossos pecados fossem expostos num telão, só de um dia, quanta vergonha nós teríamos. Eu falo por mim. Quanta vergonha nós teríamos. Imagine os pecados de uma vida inteira. Imagine os pecados de uma vida inteira. Quanta inveja, quanto ódio disfarçado de tapinha nas costas, quanta falsidade, quanta mentira, quanta lascívia. Quanto pecado, irmãos. Quanto ódio. Quanto desejo de se aparecer. Quanto desejo de ser melhor do que os outros. De desprezar os outros. Vocês reconhecem isso em vocês? Eu reconheço em mim, irmãos. Porque nós somos pecadores. E é na medida que nós entendemos o quão pecadores nós somos, é que nós damos valor ao sacrifício de Cristo. Você sabe por que muitas vezes as pessoas não se voltam para o Senhor Jesus? Porque elas acham que elas não são tão ruins. Porque como elas não têm o Espírito Santo para iluminar o coração delas, elas acham que elas não são tão más assim. E quando você não acha que é tão ruim, quando você não acha que é tão pecador, Cristo não se torna valioso. Certo puritano diz o seguinte, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. E é por isso que muitas vezes, às vezes você prega o Evangelho para alguém, e a pessoa despreza o Evangelho, despreza o Senhor Jesus Cristo.
Porque o pecado ainda é doce para ela. O pecado ainda não se tornou amargo. E quando o pecado ainda é doce, Cristo não tem sabor nenhum para essa pessoa. É cheiro de morte. Lembra o que o apóstolo Paulo diz? E aí eu vinha falando a respeito de que existe essa ideia, né, de que pregue, se necessário, use palavras, né? Essa frase é muito conhecida, não sei se os irmãos já ouviram, né? Mas ela é útil, mas ela traz uma ideia um pouco enganosa. Por quê, irmãos? Porque se o evangelho se referisse acima de tudo ao que temos que fazer para ser salvos, poderia ser transmitido tanto por meio de ações a serem imitadas, quanto por palavras. Mas, se o evangelho diz respeito, acima de tudo, ao que Deus fez por nós para nos salvar, e a maneira em que recebemos isso é por meio da fé, então ele só pode ser anunciado por palavras. Irmãos, lá em Romanos diz assim: como crerão se não há quem pregue? Não é isso que está escrito? Então assim, as pessoas, o testemunho, ele é importante, tá? Eu não estou dizendo que o testemunho não é importante, mas ele é importante na medida em que ele aponta para o evangelho. Nós temos que usar o nosso testemunho como uma ponte para o evangelho. Porque pense bem, se as pessoas veem nós vivendo de qualquer maneira, essas pessoas vão dar ouvidos ao evangelho? Não, né? Isso daí é bobagem, né? Isso é bobagem, né? Então, assim, a função do nosso testemunho é para que aponte ao evangelho. É por isso, irmãos, que é muito importante, principalmente a nós pais, darmos o exemplo em casa para os nossos filhos. Porque como os filhos vão dar credibilidade ao evangelho se eles percebem que os pais dele não levam o evangelho a sério? Como eles vão olhar assim, não, realmente, isso faz sentido, isso é o que eu quero para a minha vida. Se ele vê o pai dele ou a mãe dele, nunca lê a Bíblia, nunca oram juntos, sabe, não tem interesse pelas coisas do Senhor, como que essa criança, como que esse jovem vai ter interesse pela palavra do Senhor? Pelo evangelho? Não vai, irmãos, não vai. Então assim, nós precisamos ficar atentos para essas coisas. Keller vai dizer o seguinte: o poder do evangelho acontece em dois movimentos. O primeiro afirma: olha, eu sou mais pecador e imperfeito do que jamais ousei acreditar. Mas afirma logo em seguida: sou mais aceito e mais amado do que jamais ousei esperar. Vou repetir. Eu sou mais pecador e imperfeito do que eu jamais ousei acreditar. Mas eu sou mais aceito e mais amado do que jamais ousei esperar. Irmãos, muita gente tem uma necessidade fora do comum de querer ser amado. E muitas vezes essas pessoas negociam princípios, os próprios princípios, para querer ser amados. Isso acontece muito em grupos. Eu lembro que na faculdade há uma pressão muito grande, desde a minha época, e bom, acho que sempre foi assim, de você querer ser aceito pelo grupo. E nessa de querer ser aceito, muitas vezes você acaba abrindo mão de determinados princípios. Olha, vamos em tal lugar, bora fazer tal coisa. Bora, rapaz, deixa de besteira. Teu pastor não vai saber, não. Ninguém vai contar para ninguém, não. E aí, às vezes, porque você quer ser aceito, você vai e negocia os seus princípios. O evangelho, irmãos, nos tira essa necessidade de querer ser aceito pelas pessoas, porque nós já fomos aceitos por Cristo. Se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, essa necessidade não existe mais, ou pelo menos não deveria existir mais. Nós devemos nos lembrar de que, ainda que as outras pessoas não gostem da gente, por N razões, eu não vou entrar aqui no mérito, mas assim, Cristo nos ama. E isso deve bastar. Isso deve bastar. Tudo bem, irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Tudo bem? Vocês estão bem? Estão com sono? Ah? Tudo bem aí? Irmãos, os líderes da igreja devem inculcar o evangelho de modo contínuo na mente e no coração das pessoas, para que elas o entendam não apenas como um conjunto de crenças, mas como um poder que nos transforma de forma profunda e contínua. Lembra o que o apóstolo Paulo diz?
Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, irmãos, não é simplesmente um sistema ou um conjunto de crenças. O Evangelho é um poder que transforma as pessoas. Quando nós cremos no Evangelho, nós não somos simplesmente declarados justos, mas nós somos transformados. O nosso coração é transformado. Portanto, quem afirma crer no Evangelho, mas a vida continua do mesmo jeito, ela deve desconfiar da sua salvação. O apóstolo Paulo vai dizer assim, irmãos, de uma forma até pesada. Ele diz assim: quem não ama o Senhor Jesus Cristo, no final da carta de 1 Coríntios, quem não ama o Senhor Jesus, seja anátema. Isso é muito pesado. Anátema, os irmãos sabem o que é, não é? Maldito, né? O apóstolo Paulo vai dizer assim: quem não ama o Senhor Jesus. Então, assim, irmãos, quem diz que foi transformado pelo Evangelho, mas se nada mudou, absolutamente nada, essa pessoa continua sendo tão egoísta, tão mesquinha, tão soberba, quanto ela era antes da conversão, há de se duvidar, ou de pelo menos acender um alerta de que talvez ela ainda não se converteu. Determinado estudioso, irmãos, da história da igreja, ou melhor, das histórias dos avivamentos, ele diz o seguinte. Eu ainda vou voltar para a primeira pergunta, tá? Alguém quer fazer alguma colocação, irmãos? Por favor. Vou tomar uma água. Falando dessa relação entre fé e obras, ele vai dizer o seguinte: embora os cristãos saibam intelectualmente que a sua justificação, ou seja, a sua aceitação por Deus, é a base da santificação, ou seja, do verdadeiro comportamento moral, ele vai dizer assim: no dia a dia, eles acabam se apoiando na santificação para receber a justificação, extraindo a segurança de serem aceitos por Deus da sinceridade deles, da experiência passada de conversão, do desempenho religioso recente ou da relativa infrequência de uma desobediência consciente e voluntariosa. Ou seja, muitas vezes nós dizemos assim: não, eu creio que eu sou salvo pela fé, que eu sou aceito por Deus pela fé. Mas no dia a dia, muitas vezes, nós vivemos no princípio oposto. Assim, não, olha, eu estou indo para a igreja, eu estou cumprindo as minhas funções espirituais, então Deus me aceita. Qual é o problema disso, irmãos? Quando a gente falhar, a nossa confiança vai o quê? Vai cair junto, né? Porque a gente baseia a nossa salvação no nosso desempenho, ao invés de basear a nossa salvação no que Cristo fez. Porque o que Cristo fez é um fundamento firme e seguro, irmãos. A nossa santificação, ela está acontecendo, mas ela ainda é imperfeita. Ela ainda é imperfeita. Então, assim, muitas vezes nós vamos pecar. E, infelizmente. Eu lembro do Spurgeon que ele dizia assim: olha, nós não obedecemos a Deus de maneira perfeita, mas nós faríamos se nós pudéssemos. Só o crente tem o desejo de obedecer a Deus perfeitamente. Vocês acham que o ímpio tem prazer de obedecer a Deus, irmãos? Por que vocês acham que essa igreja está vazia? Porque as pessoas amam mais os prazeres do mundo do que a Deus. Melhor estar vendo Faustão. Passa Faustão ainda de domingo? Futebol. Não é? É. Semana de trabalho foi pesada. Domingo eu vou ficar em casa, vou relaxar. A pandemia aumentou isso demais. Até quem vinha para a igreja se acostumou com culto online, que foi uma bênção para aquele momento, mas que hoje não faz mais sentido. Pode falar, irmão. Graças a Deus que alguém quis falar. O irmão Carlos tem coragem, mano. Ele bota logo o camarada tremer na base, né? Tá certo, irmão, mas tá certo mesmo. Certo mesmo, porque muitas vezes os ímpios querem nos envergonhar, né? Querem assim, fazer chacota, né? Mais alguma colocação, irmãos? Alguma coisa? Não? Irmãos, para fechar esse ponto, o que a lei diz é o seguinte: é comum
que os cristãos acreditem intelectualmente que Jesus me aceita e, portanto, eu vou viver corretamente. Mas o coração e as atitudes praticamente funcionam no princípio: vivo corretamente, portanto, Jesus me aceita. Essa inversão resulta em presunção, irmãos, se nós acharmos que estamos vivendo à altura dos padrões, ou insegurança, ansiedade e autorrejeição, se acharmos que estamos aquém dos padrões. Ou seja, se eu estou vivendo de uma forma moralmente correta, e aí, por exemplo, estou cumprindo as minhas funções aqui as disciplinas espirituais. Aí, de repente, por exemplo, alguém pergunta assim: e aí, como é que está a sua leitura bíblica, irmãos? Aí eu fico orgulhoso assim: rapaz, não, esse aí eu estou passado. Aí eu passei. Aí, às vezes, a gente tem uma semana difícil, né? E aí não dá para ler a Bíblia. Assim, poxa, vou ter que recuperar minha salvação semana que vem, porque senão já era para mim. E aí a gente vive essa fé, irmãos, esse cristianismo adoecido, que confia nas obras, mesmo dizendo que confia que Jesus salva. Terrível, irmãos. Muita gente, às vezes, acaba adoecendo mesmo espiritualmente. E muita gente, irmãos, acaba sendo abusado, eu digo assim, espiritualmente nas igrejas, porque é colocado uma carga tão grande nos fiéis, que às vezes a pessoa não aguenta. Não sei se vocês souberam, vamos fazer aqui uma fofoca gospel. Vocês conhecem a Deus é Amor, né? Conhecem a igreja Deus é Amor, né? Vocês souberam do filho do dono da Deus é Amor? Ele foi afastado da igreja porque ele postou uma foto na piscina com a esposa e a filha. Irmãos, não estava aparecendo nada, absolutamente nada. Absolutamente nada, era uma foto normal. Percebe como é perigoso a gente acrescentar coisas ao Evangelho? Aonde isso vai parar? Estou bem atrasado aqui, vou tentar dar uma corrida. Bom, eu fiz toda essa volta aí para mostrar que a gente precisa aprender a diferenciar o Evangelho dos efeitos do Evangelho, tá? Ficou claro para os irmãos aí? O que é o Evangelho e os resultados, os efeitos do Evangelho. E aí agora a gente vai entrar na nossa pergunta 62, né? Por que as boas obras não podem ser parte da nossa justiça, né? Gálatas 3:10 diz o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. João Calvino vai dizer o seguinte, irmãos: a lei mantém toda a raça humana debaixo de sua maldição. Portanto, é inútil esperar uma bênção da lei. Paulo declara que são... Acho que eu coloquei aí, Diego. Coloquei o slide? Paulo declara que são as obras da lei, que são das obras da lei, aqueles que põem a sua confiança nas obras da lei para a salvação. Essas formas de expressão devem sempre ser interpretadas à luz do estado da questão. Ora, sabemos que a controvérsia abordada nessa epístola se relaciona com a causa da justiça. Todos quantos desejam ser justificados pelas obras da lei são declarados que estão sujeitos à maldição. Mas como Paulo prova isso? A sentença da lei é que todos quantos transgridem qualquer parte da lei são malditos. Vejamos agora se existe alguma pessoa que cumpre a lei. Nunca houve tal pessoa e jamais haverá alguém que o faça. Nestas palavras, todo homem é condenado. Irmãos, quem quiser ser justificado por meio das suas obras, está lascado, porque por meio das obras ninguém pode se achegar a Deus. Porque as nossas obras são imperfeitas. Isaías 64, versículo 6, vai dizer o seguinte, que todas as nossas obras, nossas justiças são como trapos de imundícia. Lembra desse texto? Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz assim: o povo de Deus, em aflição, confessa e lamenta os seus pecados e se reconhece indigno da sua misericórdia. O pecado é esta abominação que o Senhor odeia. Se pensarmos que as nossas obras têm mérito diante de Deus, não importando o que pareçam ser, serão como farrapos e não nos cobrirão. Serão trapos imundos que somente nos contaminarão. Mesmo as nossas poucas boas obras, nas quais a verdadeira excelência como fruto do Espírito, são defeituosas e contaminadas por terem sido feitas por nós e devem ser lavadas do pecado e da imundícia na fonte divina. Irmãos,
O Senhor se agrada das nossas boas obras. Mas qual é o problema? O problema é que, via de regra, irmãos, quando nós fazemos algo bom, via de regra, o que nós fazemos? Nós nos orgulhamos daquilo que nós fazemos e nós achamos que Deus está assim, tipo assim, agora Deus me deve essa. Ou então assim, agora eu estou de boa com Deus. Esse que é o problema, é porque quando a gente faz algo bom, de imediato o orgulho tenta tomar conta desse algo bom. E isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Porque às vezes você ajuda alguém, e aí você diz, olha, eu não quero que ninguém saiba, tá? Não quero que ninguém saiba. E aí a gente se orgulha por querer ser discreto. É uma desgraça o pecado em nós, irmãos. Se infiltra em tudo. É por essa razão que as boas obras não podem ser nem em parte a razão da nossa justificação. Na história da igreja, Agostinho, lá pelo século IV, teve que lutar com um homem chamado Pelágio, que aí surgiu a doutrina chamada pelagianismo, que dizia que não, olha, o homem por vontade própria, ele pode se achegar a Deus. E o homem pode fazer coisas boas para agradar a Deus. E Agostinho teve que lutar, teve que refutar esse homem. E até hoje, irmãos, a gente vê muitos segmentos, até de igrejas evangélicas, que ainda acreditam que o homem é capaz de fazer algo para se achegar a Deus, ao invés de confiar na justiça de Cristo. Tudo bem aí? A pergunta de número 63, eu vou acelerar agora, irmãos. Bom, mas se as nossas boas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-las nessa vida e na vida futura? A resposta é, essa recompensa não é por mérito, mas é um dom da graça. Irmãos, abram aí Hebreus 11, rapidamente. Hebreus 11, 6. Eu vou lendo aqui enquanto os irmãos procuram, tá? Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Todo mundo já encontrou aí, né? Irmãos, Calvino vai dizer assim, que são muitos os que pervertem vergonhosamente essa sentença. E daí impõe o mérito das obras e o conceito da merecida salvação. Só que ele vai dizer que as obras que os homens fazem, que os crentes fazem, na verdade, é resultado da fé. E ele vai dizer mais, ele vai dizer assim, aqueles que honestamente defendem esse princípio, de que se buscar a Deus não encontrarão nenhuma dificuldade, visto que a recompensa, que o galardão não tem a ver com a dignidade ou prêmio das obras, e sim com a fé. As obras, irmãos, são provenientes da fé. As obras do crente são provenientes da fé. Deu para compreender aí? Champlin vai dizer o seguinte, que a posição protestante, ou seja, a posição reformada, é que as boas obras são o resultado natural da conversão e da justificação. O resultado, o efeito, né? Jamais a sua causa. Jamais a sua causa. Sabe onde vai ficar claríssimo isso? Abram em Tito, capítulo 3. Carta de Paulo a Tito. Tito 3:8, irmãos. Mais claro do que a água. Alguma pergunta? Tito 3:8. Todo mundo já encontrou? Todo mundo já encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. E quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Irmãos, olha, aqueles que têm crido, ou seja, aqueles que têm fé em Deus, eles devem ser o quê? Solícitos de quê? Na prática de boas obras. Percebe? A fé,
acompanhada das obras, né? A fé que salva não é uma fé que vem sozinha. Ela vem acompanhada das boas obras. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim, olha, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, ou seja, todos os outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, o problema é quando a gente associa esforço a mérito. Esforço não é a mesma coisa que mérito, tá? A Bíblia nos chama a nos esforçar por entrar pela porta estreita. Não é isso? Mas esforço não é a mesma coisa que mérito. Mérito é algo que você merece. A palavra já diz, eu mereço. Quando nós nos esforçamos, nós só o fazemos pela graça de Deus. É Deus que nos capacita para nos esforçarmos. Então, quando nós praticamos boas obras, é porque Deus está nos capacitando a praticar. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, assim, não há motivo de orgulho, irmãos. Não há motivo de orgulho. Exatamente. Sim, sim. Exatamente. Filipenses 2,12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo chamando aqui a nossa responsabilidade, olha, para nós nos esforçarmos, desenvolvam a salvação com temor e tremor. E aí no versículo 13 ele diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O apóstolo Paulo não tinha problema nenhum com a nossa responsabilidade humana e a soberania de Deus. Deus é soberano na nossa salvação. Ele é quem efetuou o querer e o realizar. Mas ele diz assim, olha, você tem que se esforçar. Você tem que buscar uma vida de santidade. Mas quando nós fazemos isso, nós respondemos, ele diz assim, ó, não eu, mas a graça de Deus comigo. Interessante, né? Interessante, né? Não eu, mas a graça. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, e aí para finalizar, a última pergunta, mas esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? E essa, irmãos, foi uma acusação feita contra os reformadores na época da Reforma Protestante. Porque como eles diziam que a salvação era pela fé, a Igreja Católica acusou os reformados de incitar o povo a viver uma vida descuidada. Porque já que então tudo é pela fé, tudo é pela graça, então que se dane, vamos viver de qualquer jeito. E aí nós vimos que essa acusação não é algo novo. O próprio apóstolo Paulo já teve que lidar com isso. Mas antes, em Mateus, no capítulo 7, eu não vou pedir para os irmãos abrirem, só para os irmãos prestarem atenção, porque eu já estou estourado aqui do meu tempo. Diz assim, assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Ou seja, essa acusação de que, então quer dizer que essa doutrina aí vai fazer a gente viver de qualquer jeito? Não, porque quando nós cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, naquilo que Cristo fez, algo acontece dentro de nós. E esse algo transforma a nossa vida. É o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim, olha, pode a árvore boa produzir frutos maus? E pode a árvore má produzir frutos bons? Não. É uma pergunta retórica, uma pergunta quando já se espera uma resposta. Então, assim, essa doutrina não faz com que nós vivamos de forma descuidada. Quem usa a doutrina da justificação pela fé, mediante a graça, para viver de forma descuidada e ímpia, não conheceu o Evangelho de forma correta ainda. Não conheceu o Evangelho. Agora eu quero que os irmãos abram por gentileza em Romanos, capítulo 5, irmãos. Romanos 5, 19. É o nosso penúltimo texto aqui, irmãos. Romanos 5, 19.
Todo mundo já encontrou? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Romanos capítulo 5, versículo 19. Diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei, versículo 20, tá? Para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Capítulo 6 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? O apóstolo Paulo mesmo responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, a salvação é pela graça, tá? Mas aí, então assim, vamos viver no pecado para que a graça superabunde? Ele vai dizer: de modo nenhum. Então percebam como essa acusação o apóstolo Paulo já lidava nos tempos dele. Não é algo novo, não era algo do tempo da reforma. Muita gente acredita que por causa que a salvação é pela graça, então está liberado tudo. Isso é falso, irmãos. Como nós viveremos no pecado, nós que já morremos para o pecado? O que não significa que nós não vamos pecar, tá? A questão é que o pecado não vai mais ser senhor da nossa vida. O pecado não pode dominar o crente. Último texto, irmãos, Judas, penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Muita gente, lá quando Judas escreve essa carta, não é a Judas o Iscariote, tá? É o outro Judas que escreveu. E muita gente, havia alguns falsos mestres que estavam incutindo na mente do povo, Judas, versículo 4, tá? De que podia viver de qualquer jeito, tá? Podia viver de qualquer jeito. Judas 4. Todo mundo já encontrou? Vou ler aqui, irmãos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em o quê? Libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único Senhor Jesus Cristo. Uma outra tradução, a Nova Versão Transformadora, ela diz assim, olha: pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram a Jesus Cristo, nosso único Senhor e soberano. Ou seja, irmãos, desde os tempos dos apóstolos, já tinha gente que usava a doutrina da salvação pela graça mediante a fé para viver uma vida ímpia. Pessoas que não entenderam o Evangelho. Porque quando nós cremos no Evangelho, o Evangelho produz resultados. E qual é o resultado? Uma vida de santificação. Então assim, quando você... E aí a gente tem que andar nesses dois extremos, tá, irmãos? Entre esses dois extremos, né? De um lado tem aquelas pessoas que querem impor regras extra-bíblicas, né? Comentamos aqui algumas. E do outro lado, aquelas pessoas que acham que não, que está tudo liberado. Não é isso, irmãos. O Evangelho transforma vidas. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Sim. Tudo bem, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar, porque eu já passei todos os limites. Alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação ainda? Não? Tudo bem, né? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Senhor Deus, esse momento que tivemos aqui, meditando um pouco na Tua palavra, Senhor. Dá-nos a graça do entendimento. Dá-nos a graça de confiar unicamente na obra de salvação do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Que a nossa confiança esteja unicamente nele. Que o Evangelho, Senhor, cative o nosso coração, domine o nosso coração.
e nos faça grato diante do Senhor. Dá-nos a graça de amar o Teu Filho, Senhor, para que nós possamos responder ao que Ele fez por nós na cruz, Senhor. Para que nós vivamos uma vida de santidade, Senhor. Tenha misericórdia das nossas famílias, tenha misericórdia de nós maridos, tenha misericórdia das esposas, Senhor, dos filhos, tenha misericórdia dos solteiros, dos jovens, das crianças, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha compaixão de nós. Ajuda-nos, Pai, a vivermos pela fé uma vida de santificação, confiando somente na justiça de Cristo, Senhor Deus. Ajuda-nos para quando vacilarmos, confiarmos não em nossas obras, mas na justiça de Cristo, Senhor. E que quando estivermos firmes, Senhor, não nos deixe que o orgulho tome conta de nós, nos achando melhor do que os outros, Senhor, mas que confiemos também na justiça de Cristo, Senhor, nos méritos de Cristo, Senhor, porque é somente por meio deles nós sabemos que Tu nos aceita. Em nome dele que nós oramos, Senhor. Amém, Senhor.